Sejam muito bem-vindos ao Fio Desencapado. Eu sou Eduardo Sotile. Eu sou Felipe Grande. Eu sou o Matheus Bump, também conhecido como Pickers. E esse é um episódio muito especial. Como foi dito, hoje é um dia muito especial, um episódio muito especial. É verdade. Porque a gente está numa sexta-feira e domingo, como é recorrente todo ano, segundo domingo de maio, é Dia das Mães. Reza a lenda que sim. Faz uns dias que está sendo assim, uns anos, né? Vai ser. E o Natal vai cair dia 25 esse ano aqui. Puta Vai merda. cair no dia 20, vocês acreditam? Marquei coisa, não vou poder. E a virada do ano, no primeiro dia depois da virada do ano, vai ser dia 1 E a Sexta-feira Santa esse ano foi numa sexta-feira. Olha que loucura, Né? Só pode ser o fim do mundo. Nós estamos aqui com as nossas mães, então a gente vai deixar que elas se apresentem. Então fiquem Vamos à começar vontade. pela esquerda ali, então. Eu sou Lu Sotile e sou mãe do Sotile. Faz sentido. Né? Faz sentido. Oi, eu sou Grácia Grande, mãe do Grande, Felipe. E Eu a- sou Maria Angélica, mãe do Matheus, vulgo Picles. É, o Pickles, né? Então, culpa do Castelo. Obrigado, Castelão. Sabe Obrigado. que vai viu? virar esse o teu apelido? Mas você sabe o que Pickles, bem rapidinho, o Gerson das Gatas, né, tio do Castelã, não conseguia falar Pickers. E daí ele, Pickles. E daí um dia ele tava tão tchuco na saída de uma janta que ele começou a me chamar de Pix. Eu disse, não, cara, peraí, né? Já é um pouco tem demais. um limite, né? Tá. A Gerson das Gatas é uma baita de uma alcunha, né? E é merecido, tá? Ele fez por merecer. Então, obviamente, a gente começa pelo começo. Vamos falar um pouco da infância de vocês, onde vocês nasceram, de quem que vocês são filhas, quem que são nossos avós, no caso, né? Então, contem um pouquinho da história de vocês. Aí agora eu vou... vamos seguir a mesma ordem de Vamos seguindo a apresentação. ordem, né? Tá? Eu sou Lu Sotile, sou filha de Fiorello Sotile e Ana Sotile. Meus avós maternos são Antônio e Maria Costa. E meus avós paternos, Giovanna De Marchi Sotile e Giorgio Sotile, que são oriundos da Itália. Eu tenho descendência direta italiana. Tu não nasceu em Caxias, né? Nasci em São Marcos por um acaso do destino, só. Por quê? Porque meu pai tinha uma transportadora, a sede da transportadora era em São Marcos, a minha mãe foi para lá e não deu tempo de voltar para Caxias, nasci em São Marcos. Mas é uma baita cidade, São Marcos. É. Que é um dos maiores eventos de carros antigos Em São Marcos. do mundo. E depois ela vai contar uma história sobre a transportadora do vô, que tu vai te cagar. Eu tô ansioso. Dona Grácia, por favor. Oi, então eu sou Grácia Grande, minha mãe Maria Pisolato, meu pai Antônio Pisolato, meus avós maternos Amabile José Escopel, paterno Paterno Ângelo. Ângelo e Virginia Pisolato, vieram da Itália também. Eu tive 4 tios que vieram para o Brasil, até um dos mais velhos morreu ano passado, né, com 99 anos e 6 meses. Sabia E que eu esse sou- guri não ia longe. E eu sou natural de Caxias do Sul. E Dona Angélica? O que é pra contar mesmo? Ó, tu vê que o Alzheimer É. e o TDAH, ele é de família. Um pouco da tua infância, dos teus pais, onde é que tu nasceu, de onde é que tu veio. Eu nasci em Caxias, sou filha dessa terra e filha de Hélio e Cecília Sandi. Meus pais são de Flores da Cunha, ambos. Terra do Galo. Meu pai nasceu em Pedras Brancas, meu pai é de Pedras Brancas, Batista Marcos, mas viveram a vida inteira em Flores da Cunha. Meus avós maternos era Geumino, Não fabricam mais. Não, faz tempo. Não chupa mais bico, né? e Celestina Paganella, Moré Paganella. E os meus avós paternos eram Joaquim Sandi e Metilde Baldissera Sandi. Senhoras, a gente vai começar leve, né? Antes de ir para nossas histórias de infância, nossas, né? Que vocês vão contar, as presepadas. Vamos começar com a mãe do Sotile. Qual que é a tua lembrança mais feliz da infância? Acho que as histórias que meu avô materno contava todas as noites. Todas as noites ele inventava uma história. Ele era de origem portuguesa, mas era semi-analfabeto. E ele tinha o dom de ser um contador de histórias. Ele era um contador. Coisa que tá se perdendo hoje. Não na minha casa, porque Sério? os meus netos têm essa graça que eu carrego. Li muito para os meus filhos, mas os meus netos ouvem histórias
pelo menos 3 vezes por semana. Isso é bom pra formação. Então essa é uma lembrança muito, muito, muito feliz. Muito bem, dona Grácia. Qual que é a sua lembrança mais feliz da infância? Eu não consigo lembrar de nada assim. Em Acho que as específico. brincadeiras de criança, andar na rua. Tu tinha bastante família ali que morava, tinha primos, né? Enfim, Sim, né? nós morávamos todos perto, então era bicicleta, saía de manhã, só entrava para almoçar, ia à escola, voltava de noite, era balanço nas castanheiras e só ir brincar na rua com a E gurizada. tu era mais na tua, assim? Tu era mais Não, eu ativa? sempre fui mais quieta, mais a minha irmã mais nova já era mais aprontona, mas eu nunca fui, sempre. Dedurão. Sempre mais calma, tanto que ela dizia que ela apanhava todo dia e eu nunca apanhava. Mãe, e tu? Tu gostava de brincar com os dinossauros? Como é que era? olha o olhar dela. Eu sempre fui muito tímida. A minha infância toda foi muito feliz. Muito feliz. Eu tinha um pai que, inclusive, na família do Tomás, pediram pra gente dar uma qualidade para os pais da gente. E eu só lembrei de uma coisa, do meu pai. A alegria. Meu pai sempre foi uma pessoa muito alegre. E na minha infância eu lembro de absolutamente tudo, mas o que me deixava feliz mesmo era no sábado que o pai emprestava lambreta para nós andar. Ah, ele emprestava, tu não precisava roubar? Não. Ah, ele que legal, emprestava. que Nós legal. lavava ela e depois... Precisava nós de andava. carteira ou tu... Imagina, eu tinha 8, 9 anos. Tá, também. Tá bom. Agora eu tenho a minha lambreta. Grande. Larga a próxima. Vocês, mais ou menos, pelo que a gente pegou, têm a mesma faixa de idade, assim, né? Lembram alguma moda, alguma fase engraçada, alguma coisinha que tinha na época de vocês, assim? Que nem hoje, sei lá, a gente tem agora, nesse momento, figurinhas da Copa, né? Tá. E a gente entrou nessa de novo, como sempre, né? Eu ia falar, isso é uma coisa que se repete a cada 4 anos. Uma moda, por exemplo, que dava pra puxar agora, que a gente teve recente, é Bob Goods. Boa, que é os pode livros de ser. pintar. Isso. Que morreu e ninguém mais fala, né? Eu não sei o que ele tá falando, não sei se Não, mas é. Eu tenho netos. É livrinho de colorir de criança. Uma coisa que vocês tinham, cara, as crianças na nossa época aqui, a gente fazia isso aqui, eu gostava disso. Tinha, ou se é que tinha isso também, né? Porque às vezes aquela coisa, cara, na minha turma aqui a gente gostava mais disso, de brincar de boneca. Na outra turma lá eles eram mais de outra coisa. As coisas não eram tão acessíveis, né? Eu fui uma privilegiada porque meu pai trazia muita coisa de São Paulo. Então eu era, assim, quem mais tinha coisa diferente era eu, porque meu pai trazia de São Paulo. Mas uma coisa bem bacana que não é tão da infância, já é na adolescência, que vocês vão pesquisar depois se vocês quiserem, a gente usava uma sandália com meia. Era uma sandália salto 15 com meia de lurex. Dancing que era Dancing Days. Era o O. Era uma sandália salto 10, assim, fininha, e uma meia de brilho. Toda colorida. Ela não era só uma meinha, né? Ela era listrada, colorida. Uma coisa bem, assim, bem... Nada extravagante. Nada, bem discreto. Não, Discretíssima. Discretíssima. E blush rosa, assim, que a quilômetros a pessoa era identificada, e um cabelão da Farrah Fawcett, que era um cabelão leoso. Essa eu conheço. Era tudo, né? Tudo que a gente... Sim, ela era casada com o Lee Majors, que era o Cyborg. E ela era ela também era biônica, era a mulher biônica. E ela era lindíssima, tinha um cabelão assim, estilo leoa, né? Todo mundo queria ter. E é mais ou menos nessa fase das meias de lurex. Então, eu não... A minha infância foi que eu queria brincar na rua, mas eu lembro da época só que era a Mini Saia e a Melissa. A tua mais nova que eu. Mas não muito, não.
Tinha. A Melicinha, nossa, Tinha era, Melissa. era um show, quem tinha uma Melissa e... A minha mãe tinha uma melissa. É, Aqueles tamancos de madeira, sabe? não, mas era... Boca de Melissa, sino. né? Boca de Boca de sino sino, também, usei. eu usei. Cozinha de crochê. Isso, É. usei de crochê, o lenço no cabelo, de crochê, Ah, o lenço de a crochê. toquinha, E agora né? tá voltando, Aham, esse Big sim, Brother, crochê. aquela ali também minha mãe fazia muito pra nós. E acho que era. Lá É. por 79, 80, gente. É tempo pra caramba. E eu tinha uma coisa que eu adorava. Chamava Roda Viva. Ah, sim. Ah, Sim. e eu era o Reno. Recreio Cruzeiro. Roda Viva. Oh, meu Deus. Agora nós Eu vamos nunca lá. fui. Não, Não, perdeu a agora nós vamos ligação. Só Guarani. Só Guarani. Só Guarani. Nunca fui, minha mãe nunca deixou. Eu lembro que a mãe não deixava. Eu nunca brinquei na rua, né? Nossa, Nunca brinquei na rua. Eu só entrava depois que eu... Sendo- Você se queixou do quê? E olha que a rua lá era meio que sem saída, né? Não É, era tão até perigosa. hoje. E outra época, né? Outra época. Hoje que não dá pra brincar na Caminho de rua. lomba. Caminho de lomba, Nossa, nunca andei. Aham. Nunca é tarde. Podemos organizar, Podemos né? organizar esse Vamos evento. organizar uma corrida de carrinho de lomba entre elas. Nós Vamos podíamos. Aqui na frente da Eu- Mormana aqui. Ah, Um lugarzinho tranquilo. tá bom. Na BR? Agora eles fizeram um desvio ali, agora tá bom de andar ali. Agora tá Ah, Tá bom. A nossa rua não era nem asfaltada, então ficava livre. A minha também não era. Nossa, Ah, descia isso, aquela... Na rua onde os meus pais moravam, na Ribeiro Mendes, que era muito pertinho do Roda Viva, era o único lugar que o pai deixava nós ir, que era a nossa segunda casa. Tinha corrida de barata, há Olha. muitos anos atrás. Eles vão pensar que é bicho. não. É. Ah, é mesmo? Não é. É, não, é. Inclusive, quem corria lá era o... Bevilacqua. Era o... Fanjo. O Fanjo. Ah, Manuel não, Fanjo. mentira. Corria lá, Não. sim, ele já estava lá em casa. Ah, sim, tá certo. Sim, é amigo do vô. Que tinha um problema seríssimo, ele era argentino. Era, esse problema Ele aí. ficava lá em casa quando ele vinha pra cá. É, tu vê que a mentira é de família. Também é de família. O Alzheimer e a E a mentira. mentira. É. Agora, Isso eu comprovei essa TDAH semana. brabo. Comprovei essa semana, porque eu conversei com o Jonathan, Bah. meia hora depois ele tinha esquecido o que eu tinha falado. E tava escrito. O que é pior ainda. Não é que eu liguei pra ele e ele esqueceu. Eu escrevi e ele esqueceu. agora, uma coisa que não é mentira, é a pura verdade, eu tenho provas, eu tenho inclusive fotografias e que não foi mencionado aqui, que eu gostaria de mencionar, que essa senhora que atende pelo nome de minha mãe, ela foi boneca viva. Como assim? Não, mas vai ter que explicar. Vai ter que explicar isso aí. Não, mas boneca viva era meio que uma falcatrua. Desculpa. Era assim, ó. Ganhava quem vendia mais números. É É mentira? verdade. Ah, então tem que ser uma boa vendedora, né? Era ação de marketing. Meu pai era cego, né? Ele ficou cego na infância lá, enfim. Minha Sério? mãe casou com ele cego. Ele não conheceu nós, nem minha mãe, enfim. Mas ele conhecia... Meu pai era uma pessoa muito inteligente, muito. Então ele conhecia... Todo mundo do bairro conhecia ele. Então ele tinha ele tocava gaita, eles tinham um conjunto, aprendeu a tocar de... Como é que diz? De ouvido. Autodidata, E daí eles saíam pros bailes e ele conhecia todo mundo, então ele vendia, né? Então Claro. eu ganhei, Isso aí. O que você sonhava em ser quando crescesse? Eu sonhava em ser professora, né? Depois me formei professora e nunca exerci. Era meu sonho, ser professora. E eu sonhava em ser pediatra, mas não, nem terminei o segundo grau. Lá vem bomba, vai. Vai. Eu queria ser aeromoça. Tá merda, hein? Daí eu fui no dentista, porque eu tinha dente pra fora, e o meu primo, era o meu primo, porque eu não tinha dinheiro pra pagar, então o pai sempre me levava no primo. Aí ele disse, vai pra casa, guria, a única coisa bonita que tu tem na tua cara aí é os dentes pra fora. Eu disse, mas eu quero ser aeromoça. Ele disse, não vai ser aeromoça. Aí naquele tempo eu não podia mandar tomar no cu, daí eu fui embora. E se exigia um padrão de beleza. Nossa, excepcional, né? Ó, que a mãe foi rainha da enxuta, hein? Mas Sério? não teve que vender bloquinho. Não tem. Tinha o teste do sofá naquela. Assim, com o Paulo Triqueiro. Será que não foi nesse ano que a Rose ganhou de rainha da indústria? Oh, Deixa eu... Não dá
dá pra deixar esse microfone aberto pra elas, cara. Cara, eu fico pensando, se colocar nós três, a tua mãe e o Castelã nessa mesa, Meu Deus do a céu. gente nunca mais grava. Não. Nunca mais vai terminar o podcast, pra começar. Eu fui rainha da piscina, do Roda Viva. Fui rainha de enxuta. Eu não fui sempre feia, né? Mentira. Tu viu onde é que eu puxei a beleza? E fui eu que inaugurei o enxutão. Te mete? Viu? Tu viu? Fala delas. E tem provas. Foto? Tem foto. Aí, ó. Tu Vai sabe postar essas que eu acho legal, eu não sabia, mãe, que tu queria ser pediatra. Mas E- quando criança, né? Não, mas faz muito sentido, cara, porque tu provavelmente será a pessoa que mais tem jeito com criança e que mais gosta de lidar com criança que eu conheço. Faz muito sentido. Meus sobrinhos, né? Nossa. Olha. Nossa, minha mãe, ela... E as crianças... Esse que é meu sobrinho neto, eu tô ensinando a chamar de vô, já que minhas filhas não se mexem, né? Então eu tô ensinando o Pedro a chamar de vô e ele tá. Eu tenho uma denúncia pra fazer então nesse programa. Ei, Assim como tu disse que a tua mãe é a que mais sabe lidar com crianças, a minha mãe também é a que mais sabe lidar com crianças que eu conheço. Que coisa mais feia. Ela cuida muito bem do Mateu e do Miguel, né, meus afilhados e tal. E esse fim de semana eu estava na casa da minha mãe e a minha irmã deu um tapa na mão do Miguel. Tá. E minha mãe olhou pra ela e falou assim: não bate nele. Me veio aquele flashback de guerra, sabe, de filme, sabe? Ah, sim. Me preteou a vista assim, Não e bate eu nele. lembrava, era rabo de tatu, era cinta, Fio de telefone. fio, O rabo o de que tatu, tivesse. O rabo de tatu, inclusive, eles tinham que buscar na vizinha, porque eu não tinha, era a vizinha que tinha, e o cara que fosse apanhar tinha que atravessar a rua e buscar o rabo de tatu. Humilhação. Caminhada na vergonha. isso aí Nossa. É isso, é isso. Botijão de gás, cara, A mãe, ela era bem eclética. Exótica nas escolhas. Tudo que Tudo que tava ao tinha. meu alcance. A mãe, ela tinha uma visão periférica, assim, o que vai doer mais? Ah, esse aqui. Pá! Coisa bem boa. Como foi descobrir que tu ia ser mãe pela primeira vez? Que não foi do Sotiri, não foi do Eduardo. Não, foi do Rodrigo. Como é que foi? Eu tinha 22 anos, casei com 22 e o pai dele nunca me deixou tomar anticoncepcional porque eu ia ficar gorda, né? Eu sempre fui muito magrinha, 42 quilos. E aí, quando a gente casou, eu ia ficar menstruada. E aí, a minha tia, eu já não tinha mais a minha mãe, né? A minha tia me deu anticoncepcional pra tomar naquele período. Pra poder dar. Pra não menstruar. Pra não menstruar. E eu tomei, eu acho que por 10 dias e nunca mais menstruei. Eu tava grávida do Rodrigo. Foi assim. Caramba! E como é que foi a sensação? Eu era muito menina, né? Não sabia nem pra que lado me virar, sem a mãe. Sei. Então foi tranquilo, assim. E o Eduardo foi tranquilo também, porque o Eduardo foi programado. Pera aí. Descobrir a gravidez. O Eduardo não foi nada tranquilo. Falaremos na sequência. Polêmica. O Eduardo não foi tranquilo pra ti. Casos Depois tu fala de sobre família. Tô falando da Descobrir. de descobrir. Isso aí. Descobri porque ele foi programado. A programação era, como eu não ia tomar anticoncepcional, vamos ter 2 filhos, ele ia fazer a vasectomia e seríamos felizes para sempre. Tá. Aí, quando Um beijo, Tatiana. ele fez a vasectomia, eu tinha engravidado na semana anterior. Ai, foi despedida então? Fechou a fábrica. Isso aí. Parabéns, Posso de linha, Tatiana. Tu acabou de saber aí que tu não tava nos planos. Um grande abraço, um grande beijo da sua mãe. do seu Durma irmão. com esse barulho. Ou não durma. Dona Graça, como é que foi pra senhora? Eu casei com 25 anos, mas eu queria ser mãe logo. Então foi meio que programado. Com 25, o Felipe nasceu no ano seguinte e eu engravidei logo depois, lá, um ano depois. Mas também uma felicidade enorme, porque eu sempre me imaginava mãe de três filhos. E eu acho que eu tive, porque daí eu tive uma gravidez na trompa e depois o Rodolfo. Mas assim, é um amor incondicional, é uma coisa que não cabe no peito da gente, não. Mas foi tudo meio programado. Eu sempre quis muito. Inclusive nessa semana, ontem, gravamos hoje na sexta-feira, ontem, dia 7, 38 anos de casamento da Dona Graça com o seu Nelson. Um grande abraço pro seu abraço, Nelson. Nelson. Obrigada. Que
queremos você de novo aqui, seu Por favor. Mais cedo, né? Pra não... Mais cedo. Pra não... E traga o remédio, seu Traga o Nelson. remédio. Não esquece os remédios. Velho é foda. Só porque o cara transplantou, agora tem que ficar tomando remedinho. Frescura, cara. Olha o Faustão, se precisar, transplanta de novo. Faustão. E de novo, e de O novo. Faustão é praticamente um navio de Teseu. Mãe, vai lá. Eu prefiro não falar. Foi tão desgosto Foi assim? tão traumático que se arrependimento matasse. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em 11 meses, eu namorei, noivei, casei e engravidei. Foi muito rápido, foi uma bomba. Uma bomba. No começo foi bem traumático, porque eu fui morar a 600 quilômetros da minha mãe, filha única. Assim, eu entrava no banheiro, deixava a calcinha na porta, quando saía já estava estendida. E daí, de repente, eu me vi lavando cueca e fralda de duas pessoas que eu não conhecia direito. Então foi... Mas o Matheus me trouxe muita alegria, muita. O Matheus foi uma criança, um bebê muito chorão, muito chorão. E foi com ele que eu aprendi a ter paciência. Mentira! Então tá, né? Então tá. Obviamente que a pergunta que a gente vai fazer agora, vocês vão falar sobre a gente, não sobre os outros filhos de vocês. Nossos preferidos. Porque nós somos a estrela do negócio, né? O Bump é óbvio, né? Porque é o único filho, então tá tudo certo. Tá? Mas mesmo assim eu não sou o preferido. Qual foi o momento que vocês pensaram? Meu filho vai me enlouquecer ou eu vou matar meu filho? Nossa. Eu vou contar uma que talvez seja uma das mais marcantes, mas com certeza foi muito antes disso. Quando eu me separei do pai dele, eu fiquei com 38 quilos. Eu era só um cadáver, assim, andando, né? Era uma coisa horrível de se ver. E aí, mas eu nunca deixei de levar eles pra escola, buscar na escola, só que eu não tirava o pijama. Então, o que eu fazia? Eu ia levar eles no São José, metia um óculos escuro, entregava eles dentro da escola, como eu faço hoje com os meninos, com os netos, e quando eu saía, eu já saía chorando. Mas de óculos escuro, bem elegante, assim, né? De fora ninguém sabia que eu tava de pijama, né? Aí um dia eu cheguei em casa, o telefone fixo estava tocando. Eu atendi e era a Leda. A Leda foi minha monitora de estágio. A Leda me conheceu a vida inteira dentro do São José. E eu, uma baita de uma CDF, né? E ela disse, o Eduardo não te falou que se tu não viesse com ele, ele não ia entrar na aula? Eu disse, não me falou. Então tu precisa ou vir buscá-lo, ou vir conversar aqui na direção. Eu disse, tá bom. Aí eu tinha que tomar banho e botar uma roupa, que era um desespero pra mim, né? Eu não estava preparada para essa situação. Fui pra escola, estacionei em lugar proibido, desci, sentei, tá lá ele. Sentadinho com a mochila no pé, com uma cara de cachorro que caiu da mudança, que sempre foi assim. Ele sempre foi assim. Aí eu disse, o que houve? E ela, o Eduardo colocou um alfinete na cadeira da professora de artes. E eu pensei, filha da puta, sua maldita, tu me fez tomar banho, botar uma roupa que eu tô me recusando a me vestir, pra vir aqui pra dizer que esse guri botou um alfinete na cadeira da professora? Mas eu pensei em engolir. Eu disse, sim. E aí ela pegou um alfinete. Não era um alfinete, era um pregador de mapa. O prego era desse tamanho. Eu olhei para aquilo e olhei para ele. E aí ela disse, a gente até poderia relevar, mas ele colou com fita crepe para ter certeza que não ia cair quando ela sentasse. Eu ia perguntar como é que tu fez a destreza de deixar. Porque era daqueles que tem a bundinha de plástico. Uhum. E ele colou com fita crepe para não correr o risco.
Acho que foi quando eu curei da depressão. Cheguei, tinha uma multa no vidro do carro. Ele entrou pra sala de aula e eu pensei, será que eu vou ter que matar? Mato, não mato? Isso não posso matar, porque esse guri é um gênio. Tanto que ele é engenheiro hoje. Tu vê como uma coisa, tu viu? Já tava ali, ó. Começou, Já tava ali, né? Viu? Eu acho que a vontade de matar veio muito antes, mas essa é emblemática. E tu sabe qual que é o problema dessa história aí? Não foi tu. Eu não vi a professora sentar. Velho. Porque eu estava, obviamente, não prestando atenção em nada, eu estava fazendo zona na sala e eu não estava olhando para ela quando ela sentou. Tu fez a arte e não... Olha, eu posso chutar uma coisa. Eu acho que a Dona Graça nunca sentiu vontade de matar o Grande. Eu não consigo imaginar o Grande aprontando. Ou respondendo, ou sendo mal educado. Não consigo imaginar. Não, pera aí. Aí a Dona Graça nunca viu o alambrado corneta. Sim. Não, claro que viu. Ela vai no Eu tô jogo. sempre no campo, Ela tá né? sempre no Não, campo. então, um pouquinho mal educado assim, né? É. Porque ele não trata mas- os bandeirinhas com todo o amor e carinho do mundo, né, Grande? Não, eu vou lá só pra incentivar os atletas e a arbitragem a que façam um bom trabalho. É só Cara, isso que a gente faz. Eu lembro do dia que eu fui com o Grande no estádio, a convite do amigo Grande, a convite não, eu me convidei pra ir, ele me comprou o ingresso pra ir junto, e tinha um cara lá que ele tinha jogado pela seleção contra o Japão, é isso? Não? Sim, o Fabrício Bruno. Cara, eu não queria ser aquele cara que ele tinha. Ele escutou coisa que... Não, mas cara, tu é zagueiro da seleção brasileira e tu entrega uma derrota pra seleção do Japão. Cara, eu só admito perder no Japão no judô, meu amigo. Judô. No futebol, não, né? E isso se não for o nosso amigo Ali Vanin que estiver lutando, que aí exatamente. dá de pau a Senão pau. nem isso também. É isso aí. Dona Graça. O Felipe, assim, na escola sempre foi muito bem, tudo, mas ele tem um grave, seríssimo problema que hoje também, quando eu fui arrumar a casa, o quarto dele, gente, é uma zona. Mas... Ali tu acha de tudo, tu acha a cama dele encostar na parede, só ali eu tirei umas 4, 5 camisetas da semana. Não. Meia, 2, 3 copos de água assim em cima da... Grazi, Mas... eu vou te ensinar. Deixa, pera que tem mais coisa. Um pote de pipoca, que ele comeu pipoca, não se deu o trabalho de levar na cozinha. Abraço, pipoca de Eu novo. deixei ontem, hoje me obriguei a tirar. Mas fora isso, ele é um amor de pessoa. Só que, meu Deus, não ajuda. A louça, se eu ficar fora de casa, Então eu uma vou te semana, ensinar. mas não dá pra ser uma semana perfeito, né, inteira. Grande? Eu vou te E aí ensinar. fica. Tem Me toque. ensina. Eu tenho toque, tá? Então eu sempre fui muito organizada, até porque o pai deles tinha toque, esse meu toque é herança dele. Então não podia ter nada fora do lugar. Então eu passo até os panos de chão, tá, gente? Eu sou bem doente. E quando o pai dele morava em casa, eu passava roupa com trena, pra dobrar tudo do mesmo tamanho. Então, me considero bem caprichosinha. Então, assim, as pilhas de roupa colocadas na cama, tudo separadinha, prontinha, é só abrir o guarda-roupa e guardar. Passei a roupa no sábado. Vocês não vão guardar a roupa? Vocês não vão guardar a roupa? Domingo. Vocês não vão guardar a roupa? Segunda. Vocês não vão guardar a roupa? Terça. Vocês não vão guardar a roupa? Na quarta-feira, eles jantavam com o pai deles durante a semana. Vocês não saiam sem guardar a roupa. Saíram, quando eu olho o quarto, as roupas em cima da escrivaninha. Caso tinha 2 pisos, juntei tudo, fui na sacada e eu tirei na rua. Nunca mais. Olha que boa ideia. Isso eu já Nunca prometi mais. de fazer. Aí a mas vizinha eu da não fiz. frente me liga e diz assim, guria, Assaltaram tua casa. o Fred era o cachorrinho, o Fred pegou as tuas roupas do varal, tá tudo. Eu disse, não te preocupa, fui eu. Nunca Boa. mais. Obrigada. É isso. A gente não, desculpa. Não, mas tem uma coisa que agora eu vou ter que falar pra vocês. Isso mulheres têm muito em relação a homens, especialmente. Caso emblemático, trocar uma lâmpada lá em casa. Eu troco. Felipe, Eu troco. troca a Na lâmpada. casa não tem homem. Abraço, Nelson. Seu Nelson. Um grande abraço. Aí que tá, trocar a lâmpada. Aí moramos lá, então, meu pai, eu e meu irmão. Nossa, tem 3 homens dentro de Ah, casa. coitado, quer vir morar aqui? Tem 3 e não tem nenhum. Passa um dia, passam 2, passam 3.
Até que um dia chegou em casa, trocado a lâmpada, né? Que eu tinha prometido trocar. E que meu irmão também, possivelmente, tinha dito E que que ia não trocar. precisa cobrar a cada 6 meses, né? Isso, Exato, né? mas é isso que eu queria dizer. Cheguei lá, a lâmpada trocada, eu digo, quem que trocou? Eu, né? Porque, abre aspas, não tem homem aqui em casa, fecha aspas. Digo, mas também, pô, tu fica, não precisa cobrar a cada 6 meses, uma hora a gente vai fazer isso, né? Se eu digo que eu vou fazer em 2 dias, não precisa cobrar a cada uma semana. Exatamente. É. Então, tem esse pequeno problema, né? A gente passou um perrengue bem complicado, bem lá atrás. Eu nem olho pra trás porque passou faz tanto tempo que eu não dou mais bola. Mas ele chegou em casa com a jaqueta da escola sem uma manga. Apostou no bicho? Não, Apostou no truco? querido, o Elvis, dono da Mendes Tour. Um abraço, Elvis da Um Mendes. abraço, Elvis Esse da cara Mendes é- Tour. Ele saiu da van e atirou a jaqueta nas costas e alguém fechou a porta, pegou a manga e ele puxou, a van foi, ele puxou e ficou Aí uma manga mandou porque, pendurada. graças a Deus que ficou vivo, né? É, porque é braço, né? Não, mas a jaqueta estava sendo arrastada no chão, né? Mas É. só que quando ele desceu da van, ele atirou nas costas e a manga daí fechou a porta. Esse Foi dia triste. foi louco. Não, eu vou dizer uma que eu Ah, quase... e os PT dos carros, pode contar também? Por favor. Não, isso aí deixa pra lá. Isso eu já era mais adolescente. Nós estamos falando da infância. Estamos falando da infância. Eu lembro uma vez que eu tinha uma mania. Hoje eu parei um pouco. Eu sempre fui meio maluco, assim. Eu não só roía as unhas. Eu sempre fui meio louco, né? Eu não só roía a unha, como eu comia a pelezinha dos dedos. Eu ia até sangrar. E um dia, tu quer contar ou quer que eu conte? Pode contar. Posso? Tá na minha frente e não vai mentir. Aí a mãe pegou, ela começou a ameaçar que ia passar pimenta nos dedos e coisa, nunca passava. Merda de galinha. Como se eu não soubesse lavar as mãos, né? Tipo assim, ó. Tu não lava nem a louça pra lavar as mãos, É rapaz. verdade. Aí ela fez o quê? Ela pegou uma tábua de cortar carne, um facão, disse, vem cá, tu não quer a ponta dos dedos? Eu vou te arrancar fora. E me puxou, cara, me puxou. E eu entrei em desespero, porque ela não tava brincando. E eu corri pra minha tia e me escondi lá na minha tia. Dizendo que ia... Não, na minha tia, lá na Rio Branco, quando eu morava no Sabe quando tu corta a unha da galinha? Mas tu sabe que eu tenho um problema parecido? Hum. Obviamente eu não consigo roer porque eu tenho mordida de gaveta, né? Mas a mãe sempre reclama que eu corto a unha muito curta porque eu tenho toque de ver essa pontinha branca aqui na unha. Isso aí é meio feio, né? Fica sujo. E daí eu às vezes. corto ali, mas daí às vezes dá uma passada e dá uma judiada. Mas eu tenho essa mania também. Essa da pimenta, o meu irmão tinha esse problema de roer a unha. Tem ainda. Tem ainda, é. Ainda. 25 E aí? anos e come os dedos. Um garotinho, né? E aí disseram pra mãe, não, passa pimenta e tal. Passei? Com todo respeito, o filho da puta gostou da pimenta, cara. Não é verdade? Temperou. Temperou. Experimenta pegar a tábua da carne. É que os 40 primeiros anos da adolescência do homem são os mais É verdade, difíceis. É mais difícil. Meu Deus, É. eu tô feliz. Vocês falaram antes como é que foi ter descoberto que iam ser mãe e tudo mais, né? Se entende, e acho que todos vão concordar, que ser mãe é muito bom, é uma graça e tal, mas tem algumas dificuldades, algumas dores, algumas coisas que as pessoas não veem diretamente, mas vocês sentem e vivem. Vocês saberiam dizer alguma, assim, alguma dificuldade, algum lado um pouco mais complicado de passar pela maternidade? Não apenas a gestação em si, mas os primeiros meses, a infância, a preocupação com os filhos. Qual que é o lado difícil da maternidade? Que tem o lado bom, óbvio, né? Mas qual ou quais os lados mais difíceis que tem em ser mãe dessas joias aqui? Eu acho que Deus é muito bom. Ele é bom em vários sentidos, mas em um sentido ele é maravilhoso. Por exemplo, a gente sabe e reconhece a dor do parto, mas a gente não lembra a intensidade, porque senão ninguém engravidaria de novo. E eu acho que as coisas ruins, essas preocupações, elas vão amenizando com o tempo. Eu tinha muita preocupação com eles. Tinha muita preocupação porque eu fiquei sozinha com eles. Eles tinham 8, 10 e 12 anos, né? Uma escadinha. E eu sempre tive certeza que se dessem certo na vida,
olha os filhos do Miltinho. Agora, se desse errado, viu? A gente sabia que ela não tinha condição. Então, a minha maior preocupação era colocar eles num caminho de retidão. Fui uma mãe dura pra caramba. Eles hoje não conseguem me explicar pros sobrinhos, né? Que eu sou a mesma pessoa que sou avó. Eu fui uma mãe muito dura, muito rígida por esse medo, que eles não dessem certo. Mas, para mim, eu sempre tenho que lembrar, eu lembro sempre com alegria, eu lembro sempre mais das coisas boas, e quando eu revivo essas situações, que eu conto, eu não conto com raiva, não, eu conto de maneira bem descontraída. Acho que era pra gente ter vivido essa vida juntos, era pra ser nós 4. Eles não seriam quem eles são, eles não teriam a força, a garra e a coragem que cada um deles tem e apresenta se nós fôssemos 5. Desde o início, era para ser nós 4. Então, eu acho que essa resposta não consigo te dar. Teve muita preocupação, mas teve muita condução e muita alegria nesse meio de caminho. Putz, que resposta, hein? Boa resposta, hein? Já tá contratado. Dona Grácia. Eu assim, a gestação em si foi muito tranquila, não tive enjoo, não tive, só engordei horrores, 30 quilos. É que o nenenzinho é pequeno, né, Dona Grácia? E na última semana ali antes de eu parir, a minha pressão foi lá nas alturas. Daí no sábado eu fui medir a pressão, o médico disse, ó, a tua gravidez acabou aqui. Eu entrei em parafuso, ele disse, o nenê tá morto, né? Porque tua gravidez acaba aqui. Ele disse, não, é que tua pressão tá muito alta, nós vamos fazer cesárea de urgência. Daí tá, nasceu o Felipe e tal, tudo bem, ficamos lá. A gente foi pra casa, minha irmã morava no centro e eu lá no Cristo. Ela disse, fica aqui que amanhã tu tem que tirar os pontos, é mais perto. Só que o Felipe chegou em casa, ele não chorava, ele não, nada, parecia uma boneca, um bebê. Eu disse, nossa, tá alguma coisa estranha, não é? Daí no outro dia ele teve pediatra, e ele disse, graças a Deus, ó, traz o Felipe aqui porque teve casos de meningite no hospital. E um que nasceu antes dele está contaminado, está muito mal. Daí eu já enlouqueci de novo, né? Daí a gente foi, chegou lá, ele estava. Pegaram meningite em 3. Um veio a falecer, que era o Felipe também, que nasceu antes dele, o mesmo médico meu. O outro ficou com sequelas e o Felipe, que era o mais contaminado, ele estava assim, eu não lembro, porque eu tenho todos esses anos guardados. E daí eu tive infecção hospitalar, a gente teve que voltar. E daí depois ficou lá aquele período, o doutor Eric disse, não, agora ele está bem, eu já, né, agora vamos ver se não vai ficar com nenhuma sequela. Então meu medo era esse. Daí eu chamava ele e disse, esse menino é surdo, eu pensava, né, porque não... E um dia meu marido disse, que é uma das sequelas, né? Ele disse, vamos dar uma volta, vamos ver, né? E a gente na BR passou uma moto dessas com o cano a milhão. Nossa, ele deu uma estremecida, disse, ai, graças a Deus, surdo ele não é. Eu disse, então, mas assim, no mais, é só alegria, nunca deram trabalho. Eu também acho que nunca bati nele, só não lava lembro. Louça e não guarda roupa. Fora isso, mas eu acho que nunca bati neles, não. Se bati foi coisa de... Mas não... Até a mãe também nunca me bateu. Eu também não. Não. Eu Só minha era de defesa. gritar, Não. Dizer, olha que eu vou falar pro teu pai, porque teu pai, pra mim, Só O que eu praticava era espancamento. Eu ia falar. Tentativa Não é de bater, homicídio. tentativa de homicídio, não era bater. Era um hobby. Era um Não, acho hobby. que isso nunca. Uma vez, acho que eu lembro que eu dei um tapa meio forte lá, que depois me doeu em mim, mas... Vocês sabiam que, portanto, que a gente apanhou é por isso que a gente é assim hoje, né? É verdade. É. Só pra avisar vocês, né? Porque a Assim gente é como- meio pancada da cabeça. Esclareça. Meio pancada, mas tudo bem. Dona Angélica. Quer que eu repita a pergunta? É do parto, né? Não, Da não. dificuldade. Alguma dificuldade da maternidade Dificuldade, oculta ali, alguma coisa assim? Ah, foi complicada, que nem eu disse. Eu era super nova, eu me achava super nova. Vocês casaram muito antes do que eu. Mas eu tive o Matheus com 28. Mas, como eu disse, o meu problema tudo estava longe dessa terra, Caxias do Sul, que eu amo, e da minha mãe. Eu fiquei atrasada, eu fiz o teste de gravidez 3 dias depois que eu não menstruei, e já deu positivo.
Então, pra mim, foi um choque, porque, né, longe da mãe. Eu só sabia que eu estava longe da minha mãe. Mas a minha gestação foi super tranquila. Nossa, eu não tive nada. Eu só tinha vontade de comer melancia e pinhão. Melancia eu tive da Tati. Nossa, melancia e pinhão. Queria muito. Primeiro exame que eu fui no gineco, ele me disse, então, a senhora é você é super nova, Curitiba, vamos já começar parto normal. Eu disse, não vou fazer parto normal por nenhuma, eu vou fazer cesárea, e era isso aí. Não, mas eu tenho 9 meses para ti. Não vai conseguir, não vai. É cesárea. Cheguei em casa da consulta, marquei lá, 4 de outubro. Dia dos Animais. E eu, como não era muito chegada católica, senão o nome dele seria Francisco, com certeza, né? Dia de São Francisco de Assis. Posso tocar num assunto rapidinho, então, aproveitando isso? Pode. Quem conhece essa joinha sabe que o nome é Matheus J. Bamp. Puta que pariu. Jorel. Tu pode nos explicar? Eu sei o motivo, mas eu gostaria que tu explicasse para quem nos escuta. E eu tenho uma reclamação, vai. Então, o Matheus nasceu depois de 12 horas de contração e sem 1 milímetro de dilatação. Então, eu não sei se era eu que estava querendo que ele ficasse ali dentro, já pensou desse tamanho aí, ou ele não estava querendo conhecer o mundo. Mas, ok, foi lá, fizemos uma cesárea, nasceu essa criatura branca, loiro, a gente via todas as veinhas dele azul, ele era quase um fantasminha. Com 52 centímetros, 2 metros... De pinto, 52 centímetros, tá? 52 centímetros de comprimento e 2,8 kg. Nossa, era... Só um ovo. Era só ovo. Era uma garrafinha. É do que mesmo que nós estamos falando? Jorel. Ah, tá. Então, daí nós morávamos em Curitiba e tinha o Hospital São Lucas. E nós queríamos muito que fosse Lucas. Mas daí, puta merda, vai saber que criatura vai sair dali? Lucas, olha pra fora, Lucas. Então não, então vai ser Matheus com TH. Eu disse, mas eu quero uma coisa. Quando eu era jovem, tinha um ator que eu acho que eu passei na gestação, a paixão pelo Marlon Brando. Que eu era apaixonada. Buonasera. Que queimava a rosca torta e direito. Pois é. Então, ele era no Superman, ele era o pai do Superman, que chamava Kal-El. E o nome do pai do Kal-El Superman era Jor-El. Aí, cara, a mãe podia ter colocado Corleone, porque também era no Poderoso Chefão, ele era o Dom Corleone. Imagina, Matheus Corleone, não me botou Jor-El. Eu acho do caralho. A história é fantástica. Eu não gosto de Mas super-herói. o Matheus tem alguma origem? Já vou aproveitar essa aí. Tem alguma origem o Matheus? Não, bíblica. Tá. Sim, por bíblico, o nome Mateus. O Felipe tem alguma origem? Não, eu sempre gostei. Antes de engravidar, eu já dizia, ó, se eu tiver um filho homem, vai ser Felipe. E Eduardo é bíblico também. Não. E se eu tivesse... Felipe é bíblico também, é. Felipe Mas sim. não- Se eu tivesse da Inglaterra. se eu tivesse tido um segundo filho, ele teria sido alguma coisa Kal-El. Mas não veio. Alguma coisa que é nome ruim, né? É, Qualquer Something. coisa, Jorel. Something. qualquer Something. coisa É. Kal-El. E o meu da onde? É da história, é um rei em inglês. Podia ser Arthur também. Vai ficar bom. E dos outros filhos? Então, Rodrigo, por causa do Capitão Rodrigo, que eu sou aficionada por leitura, do Tempo e o Vento. E Tatiana, porque eu queria que ela fosse Ana Carolina, e o pai dela não quis, e aí também Tatiana é a princesa russa. Então, antes de a gente perguntar sobre o Rodolfo, eu só queria fazer um adendo aqui também, que meu irmão era para se chamar Sabrina, e minha irmã era para se chamar Vinícius, tá? Só para todo mundo ficar sabendo. Verdade ou mentira? Verdade, mas e Que eles não sabiam quem que era, mas era Vinícius
saiu Tatiana, e era pra ser Sabrina e saiu Rodrigo. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Vai saber, né? Ele colocou até cabelo, acho que ele vai deixar crescer, quem sabe. Ai, começa assim. E E o Rodolfo? Rodolfo? O Rodolfo, uma vez eu fui na clínica Ossos e fui atendida pelo Dr. Rodolfo Longo. E eu achei lindo aquele nome. E gravou, e daí quando eu engravidei, combinado com meu marido era, se fosse menino, eu escolhia, se fosse menina, ele. Daí do Rodolfo eu quis cuidei que era menina, eu disse, não, vai ser o Rodolfo. Daí todo mundo dizia, nossa, eu jamais nasci com 100 anos. Eu disse, mas eu gosto, eu acho bonito, é um nome forte. Não é porque a Dona Graça é fã dos Raimundos, viu? Fique bem claro. Não é. É, que o Rodolfo é vocalista dos Raimundos, é piadinha. Nem sabia. Nós estávamos falando sobre o tamanho do grande, né? Ô louco, olha ele. Ai, tu sabe que o Bonato, Olha. a mãe dele teve que fazer uma cesariana com 3 meses. Porque ele já tava com 22 quilos, né? O Bonato é o Marcelinho. É. Aquele que fica pequeno perto dele. Esse aí. Um abraço, Bonato, que não pôde estar aqui hoje. Hoje todas as histórias são engraçadas, né? Porque a gente passou junto e a gente conseguiu passar, por isso nós 4, né? Se não tivesse separação, 4,5, né? Um abraço pro meu pai aí, fã do Valderrame. Que história que hoje é muito engraçada, mas que na época não foi legal. Ai, não me complica, porque eu acho tudo... Hoje eu acho tudo muito engraçado, né? Até o processo? O processo eu quis te matar. Mas eu acho que foi a única porcaria que eu fiz que eu não apanhei. Ah, sim, porque eu sabia... Tu tava preso. Não. Ela ia me matar. Se eu botasse a mão nele, eu ia matar. Aquela vez eu ia matar. E eu sempre tive muita consciência disso, do meu limite, da vez do processo. Mas eu sempre fui muito CDF. Sempre fui, desde que me conheço por gente. Nunca nada menos do que 10. E como eu já falei, eu estudava no São José e eles foram estudar no São José. E o Eduardo volta e meia me fazia umas cagadas assim que olha... E eu dizia, meu filho, o que é que tu quer para não pegar a recuperação? Porque eles eram premiados por boletim bom. Eles eram premiados. Olha, se hoje eu ia fazer uma coisa dessa, nunca. E eles eram premiados. Aí num dos anos... No segundo ano. Eu disse para ele, Eduardo, se tu não pegar a recuperação, eu vou te dar 500 bexiguinhas para te fazer o que tu quiser na frente da escola. Combinado é combinado. Não peguei recuperação. Comprei 500 bexiguinhas. Passei a noite enchendo bexiguinha e enchendo a porta-mala do palio. Na época, tinha que abrir com chave, não é que nem hoje que a gente abre o porta-mala dentro do carro, né? Estacionei na frente da escola, atirei a chave para ele, eles abriram o porta-mala e foi bexiguinha. Era proibido jogar bexiguinha de água. E eles fizeram uma guerra de bexiguinha. No outro dia, a Leila me chama. Ó, marcamos uma reunião de pais aqui, porque a turma do Eduardo fez um horror, não sei o que. Vou eu lá no final da tarde, sento com as outras mães, bem na frente dela, né? Um modelo de professora eu era, um modelo, não fui trabalhar no São José porque não quis. E ela começou, pois é, como é que a gente precisa tomar alguma atitude? Porque ontem uma louca, uma desvairada, chegou com o carro aqui, estacionou e teve guerra de bexiguinha. Todo mundo sabe, e só pode ser uma das mães. E impossível, né, Leda? Impossível que uma mãe tenha capacidade de promover um ato desses. Não foi algum colega, foi algum irmão mais velho, mas uma mãe jamais faria uma coisa dessas. Ainda tive que pagar de imbecil lá na frente. E o infeliz tinha pego recuperação em inglês. Puta que pariu. Tinha me mentido. Ou seja, tu enganou ela. Dona Graça, a senhora tem alguma história assim? Esse guri é um santo. Não, O grande- eu sempre escondi bem.
Assim, ó, ele sempre foi bem na escola, nunca pegou recuperação, só se escondeu bem mesmo, porque que eu lembro. Tem uns 3 testes de paternidade aí que não pode ver nunca. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O Eduardo é tão bom no que ele faz, mas ele é tão bom no que ele faz, que ele ensinou a Tatiana a falsificar a minha assinatura. A Tatiana assinava prova e boletim e agenda dele. Podia ser pior, podia ser cheque. É verdade, é verdade. Ela chegou a assinar cheque para pagar a mensalidade, ela chegou a levar em branco e assinar lá na frente da irmã. Ela faz minha assinatura melhor que eu. Falsidade ideológica, tá ok? Vai ser presa. Não, mas Vagabunda. o Felipe não... E do Rodolfo, vamos botar na Berlinda aí, né? Isso aí, já aproveita. O também, Cara, o Rodolfo, ele é um... nossa, o cara mais... Vocês acham o Felipe calmo? É o Rodolfo. Cara, o Rodolfo, 10 vezes mais. um abraço ao meu irmão, querido. Ele, mesmo Que já sendo esteve aqui. Leão, porque Leão é sempre a milhão, ele é calmo, ele é todo... Não, o meu irmão, ele chega a ser sempre aquele foi bem cara... na escola, sempre não... Nunca pegava recuperação, nenhum nem outro. Mas também se Matheus também. pegasse... Não, Só alegria. então, Não, é que o meu Nós eles irmão... aprontam muito, porque Vou no comer campo, doença. claro que sai aquele monte de Vou bobagem, comer nas horas doença também também. foi, eu também gripe. Mas o que vocês acham? Você Lá vem. paga uma Babilônia pra formar o filho, né? Não me conta. Assim. Daí tu convida pessoas, festa nos pavilhões da festa da uva, Uau! filma, né? Isso. E daí tu fica sabendo que ele rodou. Ficou sabendo? Fiquei. Mas Depois da festa. Mas guria, e eu também. Olha. Mas é que ele tem a irmãzinha, a fofa. Ele reprovado, foi o último que se formou, né? Ele se formou depois da irmã mais nova. Não, peraí. Tu tá falando de uma coisa. Ela está falando do 3º ano do ensino médio. É, 3º ano do ensino médio. Não, eu estou falando da faculdade. Não, mas eu tenho uma da faculdade também. Ah, tá. Então, aí eu fiquei sabendo que ele fez a formatura, ganhou diploma. Um abraço, Sidney Libardi, que entregou o canudo para esse infeliz Pro forma. porque eu tinha pago a formatura, né? Então, Mas ele ok. tinha reprovado. Mas a Tava festa foi boa, reprovado. não foi? Aí, o que eu fiz? Matriculei ele no Cursão. cursão, Fazer supletivo. fazer o último ano em 3 meses, Um pouquinho mais. 4, 5 meses. 6 meses. Bom, 6 meses e ele passou em arquitetura em 26º. Terceiro, Opa, 23º. E na Isso aí. UX. 23º na UX. 6 meses depois de ter rodado no 3º grau. Então, eis que Vai pra faculdade. vai pra faculdade. Eu ia levar e buscar todos os dias lá na UX, Campus 8. Campus 8. Mas daí, passou 1 ano, passou 2 anos, e eu achava que aquelas matérias já tinha pago. Aí eu falei, meu Deus, o que houve? esse- Daí um dia eu Projeto fui... 2 aqui, eu já... né? Aí no 3º ano, né? Quarto. 4º ano, eu descobri que... Eu fui buscar ele, mas eu disse, mas eu vou questionar, tem matérias aqui que a gente já pagou. Em torno de 3.500, 4 mil por mês, né? Eu ia buscar, eu ia levar. Aí me informaram que já fazia 2 anos que ele não ia mais à aula. Aí não frequentou. Não, só um ele- pouquinho. Eu ia. Sim, porque eu ia te levar e eu ia te buscar, só que ele ficava jogando snooker. Sinuca. Sinuca. Não. Os travestis lá perto. Os travestis na frente do Campus 8. Eu tinha vendo. eu- Tinha mais bem gasto. Tinha os travesti, tinha o DA de moda e estilo lá, tinha os Estilo. desfile, tinha pimbolim, tinha sinuca. Eu era uma lenda na sinuca. E outra, travesti sinuca, taco, bola e buraco. É isso aí, tudo a ver. Cara, tinha as festas na quarta-feira, os churrasco. O que eu ia fazer na aula? E alguém tinha que pagar, né? Cara, era design. Mora lá perto do Cristo. Isso, era design, arquitetura, moda e estilo. Na época eu era solteiro, uma mulherada lá, não que eu pegasse alguém, sinuca,
Os travesti, cara, não tinha o que eu fazer dentro da aula. Não tinha o que fazer. Concordo. Ah, Mas minha mãe ia falar que... Eu posso te interpelar, Sotile? A gente pode. pulou uma história muito importante aí. Vai. Que o Sotile falou do processo, Então, isso também foi na escola. porque o Sotile é uma lenda, porque ele foi o primeiro caso do Brasil ou do Rio Grande do Sul. Foi. Existe jurisprudência no Brasil graças ao meu rico filho. Nós estamos aqui com uma entidade. Não importa se é bom ou mal, sirva de exemplo. Exatamente. Bullying virtual. Só um pequeno parênteses. A Dona Lu acabou de tirar o óculos. Eu fiquei Ela Pra deu preocupado. não enxergar ele. Eu Um fiquei olhar preocupado. assassino pra Que merda é que Quer tu mais fez, Sotile? Então, estou chegando em casa, eu ia para casa almoçar todos os dias. Um oficial de justiça. Eu disse, falta aquela imundícia começar a me incomodar de novo. Pai dele, né? Abro um processo do bonito. Com quantos anos isso? 14. 14 pra 15. Nossa! Ou seja, quem responde? Ai, É... nós mães. Guri, o que tu fez? Não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu não sabia de nada, companheiro. Não era meu. Não era meu. Aí eu disse, se tu não falar, eu vou chamar teu pai, porque eu sou obrigada a te matar. Aí ele disse, pra te ver como o guri é um gênio. Se usasse essa capacidade, esse QI, pro lado bom, era milionário. E eu não tô brincando. Ele sempre foi um ano mais novo que todo mundo na sala de aula, tá? Aprendeu a ler sozinho com 4 anos. Ele é um crânio. Ele é um crânio. O Rodrigo é inteligente, mas o Rodrigo é esforçado. Ele tem o dom. São duas coisas diferentes. As manhas. Aí ele disse o seguinte, que ele meio que acho que tinha ciúme de uma galinha lá da sala de aula e fez uma montagem, nem sei, não existia Facebook, era o quê? Fotolog. Ele Não pegou fale nomes, o tá? namorado da galinha, pegou o namorado da galinha, colocou a barba do Enéas e escreveu boca de xoxota. Não, por favor. Com 14 anos. Só isso? Só isso. O cara era maior de idade. Hoje quem ia em cana era o cara, porque ela era menor, ela tinha 14 anos. Hoje quem ia em cana era o cara, mas foi aberto um processo. E aí passou. Aí Quem abriu o processo? o cara que ele chamou de boca de xoxota, que era maior de idade. Aí, acho que passou 2 anos, não, passou mais, foi com 14, ele ia entrar na maioridade, nós ganhamos em Caxias e eles recorreram a Porto Alegre e a advogada perdeu o prazo e nós perdemos. Na época, eu paguei R$8.000 pro cara. Bah, é dinheiro, bicho. Comi 3 anos e meio, eu comi 1,5 caminhão de merda na Câmara de Vereadores, porque daí eu fui lotada pra Câmara e pude, e aí eu peguei todas as minhas licenças, tudo que eu tinha pra pagar. Gente, era muito dinheiro. Nossa, era muito dinheiro. 8 pau, velho. R$8.500. Aí eu chamei o pai dele, porque na verdade os dois fomos arrolados do processo. Ele respondeu, quero que se foda. Aí eu peguei o dinheirinho. Aí eu lembro que a advogada disse, a gente pode dar bens, né? Dá tudo que tu tem que não... Eu disse, não vou levar isso aqui adiante de jeito nenhum, né? Mas por que tu não botou no rabo da advogada e tu perdeu? Pois é. Porque eu acho que eu queria... Eu sempre fui muito de não me incomodar. Como uma vez que ele bancou, que ele tava bancando o fodão, né? O grandão. Todo final de semana era praia, né? Tinha trocado o carro. Que quando eles fizeram 18 anos, todos eles ganharam um Fiat Uno.
Inclusive da mesma cor, que era pra nunca ninguém me dizer, pra ele tudo é branco. Não, os Fiat tinham a mesma cor. E aí ele foi o primeiro carro zero dele, foi um Clio preto. Então todo esse final de semana ele ia pra praia. E carro cheio, né? Carro cheio de gente. E comprava tudo, pagava tudo pra todo mundo. Tudo puto. Um dia, atendo o telefone, era do banco, tinha busca e apreensão do carro. Eu não matei por pouco, eu não sei, ele vive porque... Cara, não sei. Busca e apreensão do carro. Eu nem negociei com o banco, pra te ver. Eu ficava tão nervosa, eu queria me desvencilhar tão rápido, que podia... Foi mais 7 mil ali. Eu nem lembrava disso. Eu não sabia dessa história, seu tio. Ele esqueceu. Porque, claro, os outros iam no carro dele e carne, cerveja e tudo que eles levavam, era ele que pagava. Mas que pena que a gente não se conhecia naquela época aí, né? Mas olha que é uma boa. Por que apreensão do carro? Tu não tinha dado pra ele? Não, tinha dado o Uno. Ele deu o Uno de entrada e comprou um carro zero. E parcelou. Tinha busca e apreensão do carro. Acontece nas melhores Os abusivos também é uma coisa triste. É isso aí. certeza. Todo mundo sabe, né? Por isso tem que sonegar imposto. Aí sobra mais. Amém. Eu apoio sonegação de imposto. Como esporte olímpico, deveria ser. Esporte olímpico. Inclusive, pra mim, o ponto alto da carreira do Neymar foi quando ele sonegou impostos na É Espanha. verdade. Forte abraço, Neymar Júnior. Que assiste a gente. Que assiste a gente. Só um pequeno parêntese, eu não vou citar o nome do cara que processou, até porque eu não sei o nome dele. Vamos supor que ele se chame Coca-Cola. Senhor Coca-Cola, todo mundo sabe que processinho desse tipo é só pra quem não se garante na porrada, seu frouxo filho de uma puta. Pau no cu. Sendo que ele tinha Cagalhão. 18 e eu tinha 14. Ele tava cara, em vantagem. era ainda. só ir lá na escola e dar uma camaçada de pau. Porque na época não dava nada, né? Não dava Exatamente. nada pra Na bater em época não menor, dava pelo amor de nada. Deus. Tanto que ele comia a galinha de 14. De sendo 14, maior de idade. pedófilo ainda por cima, filha da puta. Pedófilo. Um abraço, E Caetano eu tenho Veloso. certeza que tá nos arquivos do Epstein, seu corno. É verdade. A advogada falhou feio, né? Comeu grande. E vocês têm alguma história que hoje é engraçada, mas que na época não foi nada engraçada? Ah, sim. Ah, foi- Tu vê que é só ali? Que é essa lista aí, mãe, que puxou? Segurei um santo. O Não, mas o grande grande ele é mesmo. Tu vê no semblante dele. Não. Porque tu sabia que a gente não deixa o Miguel sozinho. Quer trocar? Com o Eduardo, né? Eu imagino. Não, os palavrões que ele sabe, tudo vem dali. Mentira, que eu sou o único que não fala palavrão dentro da tua casa, tu sabe muito bem disso. O Mateu hoje tem 1 ano e meio, Não, 2 anos. 2 anos e meio, e aprendeu a falar imundícia. Com 1 ano e meio. Catapimbas. Vocês pegam, se vocês Se ele passar uma tarde lá em casa, ele vai voltar falando buceta pra baixo. Mentiroso, ninguém fala isso lá em casa. Não, se passar lá em casa, Ah, na eu tua garanto ensinar. Eu garanto. Já que estão me acusando. O Mateus, se vocês colocarem ele no carro, coloca na cadeirinha e alguém buzinar, ele diz, imundiça. Sim, porque eu não quero falar palavrão, né? Então eu buzino, eu digo imundícia. Ele, 1 ano e meio, se eu buzinar, não preciso falar nada que ele já fala. Nossa, leva os rapazinhos com a turma no alambrado ali. Nossa Não senhora. precisa, ele tá aprendendo os palavrões com o pai dele no carro, no trânsito, ele já fala bastante coisa. Então tá tudo certo. Agora, tem uma história que eu era piá e eu gostava de comer nesse caldo de colher. Ah, só tu. É, né? Só eu, né? Só eu. Aham. Aí um dia eu tava mexendo nas coisas, eu devia ter uns 4 anos. Eu vi uma latinha diferente, eu abri e era branco. Se, de repente outro sabor, Óbvio. né? Tá numa lata vermelha, não sabia ler, 4 anos, e pá! Fermento. Pensei que fosse outra coisa. Eu sabia que ia vir Por piada. isso que tá inchado. É assim, ó. Aí a dona Angélica me viu espumando. O que ela pensou? Tá Meu tendo um Deus, ataque tá tendo um ataque epilético. E o que tu faz quando tá um ataque epilético? Por favor, me ajuda. Mata. É, né? Não, o que a senhora faria? Junta e socorre, né? Mas como? Botando embaixo do tanque, com a boca embaixo da água? Mas talvez se o tanque fosse perto. Gente, cara, eu tentava respirar, não conseguia. E a mãe, meu Deus, o que aconteceu? E a água aqui, ó, na boca. Parecia um tripulante do Titanic. Mais fermento. Mais fermentos e não parava. Parecia um tripulante do Titanic. Tipo isso. Sabe quais foram as últimas palavras deles, né?
Cara, esse dia depois a mãe... Tu lembra bem nítido? Eu lembro muito nítido disso, porque eu fiquei em 4 anos, pânico. é porque marcou, né? Eu pensei que eu ia morrer afogado. Mas era intenção. A mãe, Deu certo só. a mãe uma vez falou, Matheus, porque uma vez eu disse, mãe, tava vendo em trânsito, botam numa banheirinha de álcool os nenê por causa de febre. A mãe falou, nós já te botamos, pena que eu esqueci do fósforo. Abraço, Nick Lauda. Ninguém lá, que escuta a gente. Escuta a gente também. Eu escutava. Um abraço pro goleiro Bruno que foi preso hoje de novo, tava foragido e foi preso. Notícia triste pro pessoal da mesa aí. Inclusive nós estamos pensando em terminar o podcast por causa disso. Mas enfim, isso é é uma nosso outra história. sonho era entrevistar o goleiro Bruno. Ou um dos cachorros. Tem uma outra história. É os caras que deram PT. Mas que pariu. Conta uma pelo menos, por favor. Tu precisa contar, tá? A gente tá vai vendo que lá. tá... Conta aí. Aquela vez que eu dormi no volante, cara, eu tinha passado mal o final de semana. Por cima, por baixo, saía por tudo. Eu tinha comido A gente fez um fundi. A mãe tinha ido viajar para algum lugar, não estavam aí. Eles passaram um dia fora. E a gente fez um fundi aqui em casa e tal, uma turma. E ex-namorado, não vou falar o nome. E o chocolate que a gente fez estava vencido. E aquilo lá fez um mal para todo mundo. E eu fiquei... Atacou o fígado, cara, e eu tava mal. E daí eu tinha que ir trabalhar. E na segunda era feriado, uma coisa assim. Ou na sexta tinha sido feriado, eu sei que... Enfim. E na segunda ou na terça, indo trabalhar na perimetral, viraram, não tinha conseguido dormir, mal. E só banheiro, vômito. Ali na frente da IESA, da BMW, dormi. E eu só escutei o estouro, velho. O estouro, eu escutei o estouro, acordei, já desmaiei, né? O que aconteceu? Eu tava sem cinto. Aí quando eu acordei, eu tava fora do carro, que eles tinham me tirado, eu tava sentado fora do carro assim, e eu lembro que os caras estavam mexendo na minha cabeça, assim, mexendo. Daí eu disse, o que aconteceu? Ele falou, cara, tu passou o sinal aqui, cara, tu passou o sinal vermelho aqui, tu bateu, daí eu olhei pro lado, cara, eu tinha batido num Uno, e o Uno que eu bati, ele virou um V. Literalmente, assim, ó. E eu tava sem cinto, porque eu não uso cinto nem na calça, e eu estourei o vidro com a cabeça. Só que não fez nada, porque... Cabeça dura. Só que meu pescoço, cara, dói até hoje, cara. E olha que faz tempo. E daí ligaram pra mãe, a mãe chegou e tal. Eu disse, mãe, dormi. Até o guardinha chegou e falou, cara, tu bebeu? Eu disse, cara, 7h30 da manhã, eu tô indo trabalhar, eu trabalho aqui, expliquei pra ele, né? Eu comecei a voltar Ele disse, não, eu dormi, eu expliquei pra ele, olha, eu tava mal e tal. O guardinha, não, beleza, tudo bem. Precisa chamar uma ambulância? Aí a mãe chegou, não, vou levar ele pro hospital. Eu passei um meio-dia no hospital lá e... Tu tá louco. Esse só foi a primeira. Tá. Não, deixa pra lá. Fica pra próxima. Fica pra próxima. Vamos falar da infância, vamos falar de TechPix. Vamos mudar de assunto. Cara, eu fiz uma proeza quando eu era criança também, porque a mãe tinha colocado uma cesta de basquete lá, e daí em vez de eu jogar a bola na cesta, autismo, né? Eu ficava brincando de me equilibrar em cima da bola. Até o dia que ela escorregou. E eu dei de lado aqui assim, em cima da orelha, aqui assim, no chão. Pof! E cara, aquele dia lá a mãe ficou desesperada. Igual uma guila quase. Não, mas então eu vou contar uma. CD de samba. Eu quero contar uma. É a O mesma. problema é que ele começou a... Comecei a vomitar e ficar com sono. Bárbaro. E sono. Nossa, meu Deus do céu. Convulsão. Eu e meus irmãos, a gente tem alguns problemas, tá? A gente tava em casa, minha mãe tomando banho, aí meu irmão tem a genial ideia Calma de colocar... Calma aí. Vamos situar. Eles tinham mais ou menos 5, 4 e 3 anos. Nessa fase, vocês imaginam que tomar banho é uma aventura, né? Tem que ser em tempo recorde. Foi depois do almoço, eu subi pra tomar banho. Conta, Eduardo. Aí meu irmão teve a genial ideia de replicar um desenho, uma ação que acontecia nos desenhos da nossa infância, comigo e com a minha irmã. Aí ele colocou nós um de costas pro outro, pegou uma corda, enrolou a gente, ele ia puxar que nem o Papaléguas fazia com o coiote, que ele saia girando. Um peão, né? E fez. E puxou. E realmente, a gente saiu girando, eu fiquei tonto e caí de cabeça na quina da entrada da cozinha. E abri uma xereca aqui na cabeça. E minha irmã começa a gritar, mãe, mãe, mãe. Minha mãe desce enrolada na toalha, a minha irmã com uma camiseta branca ensanguentada e minha mãe,
Tatiana, me fala, para de chorar. pego Onde é que ela, tá cortado? Pego Onde é que ela, tá coloco cortado? no carro, os dois feitos estátua, com os olhão desse tamanho, e ela berrando, né? Berra até hoje. E aí coloquei ela no colo, porque ela era menorzinha, devia ter uns 2 aninhos e pouco. Para de chorar, pelo amor de Deus, minha filha, me diz da onde que é esse sangue. Aí eu acho que umas 3 horas depois, ela diz, não é meu, é dele. Puta merda. A cabeça aberta, E daí a gente foi pro ponto de socorro pra fazer uns pontinhos na minha cabeça. que tem até hoje. Depois, outra vez, um deles te empurrou de cabeça na pedra. E daí foi do lado. Isso. Isso. Mas ele sempre... Olha, se tem uma coisa que o Eduardo não é só a história do Clio e da busca e apreensão. Eduardo sempre foi uma criança muito generosa. E eles têm 1 ano, 6 meses e 1 dia de diferença, os guris, né? Então, eles eram praticamente gêmeos, né? Então, tudo que um tinha, o outro tinha também. Aí, na época não era tão perigoso, então a nossa cerca, ela era uma cerca baixinha, a garagem fechada assim, mas a cerca era baixinha e o portão abria muito facilmente. Aí passou, olhou pra ele... Um menor aprendiz de bandido. Passou e disse pra ele, ô gurizinho, tu tem 2 bicicletas, por que tu não me dá uma? Ele deu a do Rodrigo. Mas claro, né? Óbvio. Não, foda-se. Ué, Ele deu a do Rodrigo. claro. E levou embora. Levou. Inclusive, já vou te avisar aqui. Vou começar a dar bunda. Começar pela do Bumpy. Olha que essa bunda aí diferente, tal. Cara, O Matheus, deixa eu só contar uma coisa bem rapidinho. O Matheus conseguiu uma proeza. O Matheus aprendeu a assoviar antes de falar. é por isso que eu tô nos grupos de assobio do WhatsApp. O Matheus Sou uma assobiava com 11 meses. Sim, ele assobiava, sério. Ele não falava, mas ele assobiava. Era uma gozação, porque, né, imagina. E com 11 meses ele começou a caminhar e ele foi se segurando assim, na mesa de centro, foi indo. Só que quando ele chegou aqui, né, ele não teve de vir pra cá. Ele caiu, ele cortou o cordão Nossa. da boca. Meu Deus, eu nunca vi tanto sangue na minha vida. Gente, ele cuspia a boca cheia de sangue. E daí eu disse, meu Deus, ele vai ficar mais retardado que já nasceu, né? Porque ele vai ficar sem falar. E ele mais assustado, me vendo eu desesperada, porque, gente, é muito sangue. Na boca, no lado, cabeça, boca, muito sangue. Mas graças a Deus hoje eu tô normal. Então, eu tenho que contar uma história aqui. Eu já fiz um vídeo dessa história, mas eu acho que ela merece um lugarzinho aqui. É uma história rápida. O meu pai era vivo ainda e ele tinha uma flintlock. Pra quem não sabe, uma flintlock é uma arma de pirata. Ela funcionava, ela era funcional, só que ela estava desativada. Aí o Lucas, meu irmão, meu amigo, que a gente é amigo desde os 3 anos, a gente era vizinho, e ele chegou lá em casa ele tinha uns 6 anos, e nós temos a mesma idade, eu tinha 6 também. E a mãe deixou muito clara, não empresta essa merda pra ninguém. Aí chegou o Lucas lá em casa, presta essa arma. Mas claro, por que não? Né? Óbvio, não. Óbvio, mas, né? 6 anos, e ele é pequeno, o Lucas ele é pequeno até hoje, né? E na época ele era um pigmeuzinho, e a arma que assim, botou a arma que assim no coisa e saiu. E a mãe falou, eu vou no mercado, já volto. Tu quer contar? Aí eu cheguei no mercado. O mercado estava sendo assaltado. Tem que dizer por quê. Eu te imagino uma criança de 6 anos com uma touca na cara. Ele botou uma touca na cara? Não, mas a touca. Sem furo! Não enxergava nada, ia matar a Diz a mãe que ele ficava balançando a arma, que é o assalto. Uma mão segurava toda com a outra mão. Meu Deus. Cara, e nisso, de repente, volta a mãe pra casa, com a arma na mão e com a orelha do Lucas na outra puxando. Cara, a gente riu, mas apanhou. Apanhou também? Mas Apanhou mais, porque o outro não podia bater, porque não era meu filho, né?
Tu acredita nisso? Ah, isso eu não acredito. Porque eu era generoso que eu emprestava as coisas. O Eduardo não apanhou da vez da bicicleta. Não. Quem é povo? O Rodrigo, que perdeu a bicicleta. Ah, tu não fez ele dar bicicleta pro irmão? Não. Ah, eu teria feito. Cada um com seus problemas. É. Ele não cuidou das coisas dele. É isso aí. Deixou lá Achado vai rolando. rolar. Deixou rolando. Contem uma situação que aconteceu algo que a gente trouxe felicidade pra vocês. Não só desgosto, não vou falar só de desgosto, né? Felicidade também é importante, né? É. Então, tem alguma história que te deixou muito feliz? Sim. Ah. Agora eu vou contar da formatura. Claro, né? Um momento especial. Porque ele demorou 10 anos para se formar. Eu me formei, foda. 10 Pra fazer 10 com anos. calma. Né? Ele nunca teve um caderno. Ele fez engenharia sem caderno. É um guri, né? Fez engenharia sem caderno. E, da mesma forma que foi com os carros, foi com a formatura. O mesmo número de pessoas, o mesmo valor para ser gasto, corrigido pela inflação, mas assim, era tudo igual. Por isso tá? que eu queria, por isso que eu demorei mais. Eu queria uma festa maior, inflação, o Isso. Lula comendo nós. Nossa, Não tem inflação. sempre fui muito de organizar festa e tal, sempre gostei muito de fazer isso. E era meu último filho se formando, né? Uma baita de uma alegria. A festa dele foi no Mercereto, tudo programadinho, tudo limpo, tudo com data e tal. Um dia, tô no meu quarto. O quarto dele era no andar de baixo. Ouço uma choradeira e vejo que ele tá falando com a Tatiana, que sempre protegeu ele, né? Apesar de ser mais nova. Desço e escuto. Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu já fui pra cima do professor. Mas isso foi antes da formatura. Foi antes da formatura. Só pra deixar claro, não é que eu fui à festa e tá tudo Não, certo. foi antes da Tu formatura. quer dizer o que com isso? Ah, Não, ele tá só. tentando justificar só. Resumo da ópera. Ele tinha rodado em Física 3. Não, tá errada. Física 1. Ah, muito melhor, né? Física 1. Tinha reprovado em Física 1 e o professor... E era por uma merreca. Era uma professora. Quem Grande ódio dela até hoje. vale a pena escutar a história é a minha versão magra e bonita, que é a Tatiana, contando o que ela fez com essa professora dentro do DA. Ela tirou dos cachorros e botou na professora. Daí, resultado, ela deu um trabalho que ele tinha... Não foi um trabalho? Não, Foi o quê? eu reprovei em Física 1, aí eu falei... Festa pronta, festa paga. Falei com o coordenador do curso, ele conversou com o meu orientador de TCC, a gente fez um trabalho adicional e foi convertida a nota para Física 1. Ou seja, eu sou engenheiro sem estudar física. High five! Parabéns! Mas são 4 físicas, eu só não passei na do Newton. Foda-se. Né? Sim, que é um cara irrelevante, né? Sim, Pra não. quem conhece de Sim, física. sim. No pra quem Brasil- entende qualquer pouquinho. No Brasil não funciona nenhuma lei, nem a de Newton, então foda-se, tá tudo É certo. mentira tua! Não. E de resto, eu acho que mãe tem orgulho de tudo, mãe tem orgulho todo dia. E eu fui pra formatura, não matei, não bati, porque daí ele já estava muito grande. E aproveitamos muito a formatura, foi bem lindo e foi um momento muito especial. Felipe me dá orgulho desde quando eu engravidei. Ele é um guri assim, não querendo... Eu tenho filhos maravilhosos, tanto um quanto o outro, sempre me encheram de orgulho. O Felipe com 4 anos já lia e escrevia, tanto ele quanto o Rodolfo. Passou em primeiro lugar no vestibular na UX em administração. Porra! Terceiro em história. Então, assim, é só alegria, só felicidade, só. E depois, quando meu marido ficou bem doente, assim, ele teve que abraçar, ele teve que ser filho, pai, irmão. Ele que comandou a casa de uma forma, assim, que até hoje eu não sei nem explicar como. É só orgulho, só alegria desse filho. Mas troque mais lâmpadas em casa, seu vagabundo. Agora essa parte aí E arrume o quarto. arruma meu quarto. Não, agora ela já sabe o que tem que fazer. Não, Agora
Agora você sabe. Isso eu já ameacei várias vezes, porque daí tem uma Golden, eu digo, vou jogar lá, agora eu vou jogar. Joga que te garanto que você funciona. Mas ela vai... Tá Porque vestindo ela a faz roupinha. a festa, né? O que cai lá. Vai virar uma caminha, coisa mais linda pra ela, né? Vai. Pra vida. É. Não, tem alguma coisa, dona Angélica, não vem. Tem alguma Lá no fundo, lá no Mas eu tô fundo. pensando, desde que vocês começaram aqui, alguma coisa não vem nada. O Matheus, por ter vindo ao mundo, já é meu orgulho. Que resposta genérica. Ele não foi programado, ele não foi esperado, mas ele veio porque ele tinha que cumprir o papel dele na minha vida. Aí, ó. Eu aprendi muito com o Matheus. Até hoje eu aprendo. Aprendo que todas as manhãs vale a pena levantar e saber que naquele quarto com a porta fechada eu tenho o meu filho. É. Viu? E eu teria ele de novo. E eu te escolheria como mãe de novo, pode ter certeza. Que merda! Mas Sim. ó, já vou deixar claro pra vocês, tem um assunto rolando no nosso grupo lá, de uma possível mudança que pode acontecer, quem sabe, né? Eles querem... Tá. Então nós vamos dar muito orgulho pra vocês ainda Vamos. com isso aqui. Vai Vai acontecer. Mas com certeza. Vai. Já tá Já tá acontecendo. negociando Com com certeza. uns torneiozinhos de ranha de galo, que isso aí vai dar um dinheiro, rapaz. Se não der renda de galo, vai jogo do bicho, né? Alguma coisa nós vamos dar orgulho. Fiquem tranquilos. Eu vou falar pelas Porque três. o tigrinho nós caímos já. O que nos orgulha não é o dinheiro que vocês estão ganhando ou vão ganhar. O que nos orgulha aqui é estarmos na frente de 3 homens que a gente limpou a bunda, que a gente deu de mamar no nosso peito. Lavamos fralda de pano, não é essa mamata É. de hoje. E hoje Lavamos não, fralda de 3 pano. homens aqui na nossa frente, 3 homens bonitos, Ah, não, aí não precisa. 3 mentir. homens honestos. Ah, isso sim. Isso nos orgulha. Muito obrigado, Eu tô gente. falando pelas 3, Com porque eu sei que é a certeza, mesma Amém. coisa. E nós temos orgulho das 3 Nossa, também, tá bom. com certeza. Com certeza. Eu pedi pra ele mentir também, tá? Seu Tá. filho. Não caiu o Pix ainda, então não mentira, Ah, nós tá. não temos orgulho, não. Nós vamos encerrar o programa, a gente tá fazendo um programa um pouco mais curto, a gente podia falar 10 horas aqui, só que a gente mudou um pouquinho para deixar aquele gostinho de quero mais. Pra gente poder gravar mais um, e mais um, e mais um. Então eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para as meninas, para as mulheres, para as garotas que escutam esse programa, que não são mães ainda ou que são mães recentes. Pode ser? Deixem uma mensagem sobre maternidade. Eu não vou mentir de novo. Hoje eu- Começando com a mãe do nosso apresentador Eduardo Sotile, Lu Sotile. Eu sou muito suspeita, né? Que eu sou muito mãezona. Tô sempre pra eles. O meu foco sempre foram eles. Eles pode me contradizer, Eduardo. Eles sempre estiveram em primeiro lugar. Sempre coloquei eles em primeiro lugar. Antes de pensar em mim, sempre pensei neles. E hoje eu acho que eu sou meio que filha deles. Então, sem a experiência da maternidade, a gente não pode viver essa fase da vida que agora, aos 62, eu vivo, né? Eu escolhi ser mãe, tanto que até uma parte da minha vida eu não trabalhei para cuidar deles, né? Então, foi uma escolha ser mãe. Eu escolhi ser mãe. Mas, Angélica, segura o coração. Eu diria o seguinte, que se eu soubesse que ser avó é tão bom, eu teria sido só avó. Dona Graça, uma mensagem para as garotas que pretendem ou que não pretendem, que às vezes elas não querem, né? Tem muita gente hoje que não quer. Não quero. Então o que a senhora diria? Eu, assim, a maternidade, pra mim, desde a infância, eu sempre sonhei em ser mãe de 3 meninos. E acho até que fui, porque eu perdi um. Olha. E assim, ó, é uma vida louca, eu me dou por inteiro, é um amor incondicional, é algo que eu não sei explicar. Ser mãe é algo gratificante, e assim, eu acho que quem quer ser mãe, que escolha bem seu parceiro, alguém que fique do lado, que dê apoio,
que lute, que vá em frente, porque é uma graça de Deus, né? A maternidade para mim é o que aconteceu de melhor na minha vida. Mãe, uma mensagem para as meninas que querem ter filhos ou que não querem ter filhos, mulheres que são mães de primeira viagem no começo, agora o que tu diria para elas? Bom, são opções, que nem tudo na vida. Sim. Mas se quiserem adrenalina na vida, gurizada, bons sermões. É loucura, né? É loucura. 24 horas por dia. É uma montanha-russa, na real, né? Há 37 anos, no meu caso. Nossa, eu tenho Há 36. quase então, 40 no meu. Pois é. Eu gostaria de agradecer a minha mãe, Lucimara Sotile, mãe, avó, artesã, sobrevivente, para quem ouviu em outros episódios a questão do elevador, conselheira, briguenta profissional e fã número 1 do Amado Batista. Mas vai te deitar, Eduardo! Não é secretária, é no hospital, na Na sala de cirurgia, Jesus. pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Ela ama essa música. Muito Então, bom gosto. Além de tudo, é mentiroso. posso pedir uma salva Não de palmas? era essa? Olha. Uma salva de palmas para minha mãe, Beth Goretti. A que eu mais odeio nem é essa. Eu te amo, muito obrigado por ter aceitado, porque tu foi relutante. Tentei Não acredito. mentir porque a gravação ia ser quinta, e daí ela, é que o Miguel vai estar comigo, daí eu falei, então foda-se, nem vou mentir, era pra gravar, e ela, pode ser sexta, e eu, ué, achei que não ia aceitar, então, Não, mas ele estava comigo, né? Ele dormiu sim, comigo. muito obrigado por ter vindo. Me sigam, @EduSotile, minha mãe é @lu.sotile. Eu vou postar ali, tem o ateliê lá de todos os artesanatos que ela faz. Sigam, por favor, eu vou deixar lá nos meus stories, então sigam, por favor. Muito bem, então, minha mãe também foi bastante relutante em vir, ela não queria. E minha mãe, ela não gosta muito de sair de casa, na verdade. Então, gracia, né? Que é uma palavra derivada do latim gratia, que significa benevolência e graça. Graça que, por sua vez, nós entendemos como os atos e a presença, melhor dizendo, do próprio Deus em nossas vidas. E eu, sinceramente, mãe, eu acho que, por mais que eu fique horas aqui, horas e horas escrevendo, teorizando, discorrendo, eu nunca vou conseguir chegar nem sequer perto de descrever a magnitude real do significado que tu tem pra mim, pro Rodolfo, pro pai e pra todos que convivem contigo. Porque o teu nome, Grácia, já contém em si mesmo, nessa palavra curta e plena, a definição perfeita da graça, que representa exatamente o que tu é pra nós. Uma mulher que sabe ser forte como 1000 exércitos e ao mesmo tempo aconchegante como o mais terno abraço. Uma mulher que sabe ser rocha, mas que sabe ser afago. Uma mulher que prefere se manter na sua, vocês viram isso, né? Mas que deixa bem claro que não aceita que os outros passem por cima dos seus limites, seus valores e principalmente de quem tu mais ama. Uma mulher que é transparente. Transparente até demais. E que eu sinceramente vejo isso uma qualidade muito grande. Porque o mundo precisa de mais gente transparente, mãe. Pessoas que dizem o que precisa ser dito. E obrigado por ser assim. Obrigado. Obrigado por ser o esteio que manteve a nossa família em pé nos piores momentos que passamos. Obrigado por cuidar tão bem do pai nos momentos de doença e dificuldades. E obrigado por não ter me deixado desistir quando eu pensei em fazer isso. Obrigado por, mesmo estando tu mesmo machucada e ferida, e desesperada também, por ter continuado sendo a força que nos manteve unidos. A força que manteve a nossa fé e a mãe que me mostrou que é amor de verdade. Eu vejo a avó Maria em ti, mãe. E acho que só por isso, que isso por si só já resume tudo o que precisa ser dito. Graça. Um nome único, como único é teu jeito de ser. Único como a graça que nós temos, todos nós que contigo vivemos. Te amo muito, teu infinito. Te amo mais. Me sigam no Instagram, @fpg_1989, se não me falha a memória. Ô mãe, eu não preparei nada, porque eu não sei escrever direito. Ainda não. Mas tu sabe que eu já escrevi muito, né, sobre ti, já fiz texto, já fiz a mãe chorar várias vezes com textos, não só com coisa ruim, tu vê, com carro batido, né? Eu ia falar aquilo- quando deu PT em quando- dois carros. né, enfim. Não, se nós fosse contar todos os acidentes junto com os acidentes de moto e coisa, tu é louco. Nós ia ficar aqui um episódio inteiro, um episódio e meio falando. Mas muito obrigado por ter aceitado o convite. A mãe, eu juro por Deus, a mãe é sempre a primeira a escutar os podcasts. E ela escuta e ela dá risada. E ela, né, então, nossa melhor ouvinte. Tu sabe que eu te amo, tu sabe que eu já falei isso um monte de vezes, já escrevi bastante sobre isso. O @ da mãe é @Maria Angélica Sandi. Ponto Sandy.
Então, volta e meia a mãe coloca alguma coisa. Inclusive tinha muita coisa do show do Paulo Ricardo que a mãe foi lá. Lindíssimo! Me sigam, @pickers_. E agradecer mais uma vez a presença maravilhosa das 3 mães aqui. Sim, senhor Sotile, por favor, tenha a bondade de... Quem tiver interesse em participar do grupo de imitadores do É o Aguinaldo te mostra. Aguinaldo te mostra, manda mensagem que a gente adiciona vocês no grupo. Todo dia a gente coloca uma foto de menina ou menino e a gente tem que descobrir se é... Não sou não. Não sou não. Não é ele, né? É ele. É ele. É ele. É ele. Senhores, foi um prazer. Até a próxima.